E aí a grande confusão é que os crentes ficam pensando que o campo é a igreja, como o cristianismo imaginou. E mesmo antes do cristianismo surgir no quarto século, os apóstolos caíram nessa tentação algumas vezes. Os discípulos dos apóstolos, as primeiras gerações, sofreram essa tentação de apartheid, de separação, de desmisturar, de querer deixar tudo claro, separar o joio do trigo, como eu vejo pastores dizendo, chegou a hora de separar o joio do trigo. Você não tem visto isso sendo dito por aí? Poxa vida, eu vejo quase todo dia algum pastor chegar e dizer é a hora de separar o joio do trigo, especialmente numa hora política como essa. Querem separar o joio do trigo. E agora, a política, a ideologia se transformaram numa categoria de juízo. Se transformaram numa referência escatológica. E quem não abraça aquilo ali é joio. E quem abraça a doutrina humana pretendida é trigo. E assim a gente já fica sabendo desde agora quem é joio e quem é trigo. Canalhas. Não querem ouvir o que Jesus disse? Não metam a mão. Não se metam. Caiam fora. Tudo ainda pode mudar. Além do que, as categorias de vocês são falsas, são mentirosas, são mais superficiais do que casca de ferida. Vocês não veem nada para dentro, vocês nem se enxergam e carregam a presunção de saber quem é o outro a partir de categorias infames, determinadas por vocês. Quem tem esse ânimo, quem tem esse arbítrio, quem tem esse juízo, quem tem esse desejo, quem se entrega a essa ação, movido por essa presunção, está muito mais para joio do que para trigo. A própria iniciativa carrega muito mais o traço, a fisionomia, a postura de quem não dá fruto, mas que quer arrancar quem dá, do que qualquer outra coisa. Essa atitude parece mais a atitude do joio, que não se importa com a qualidade da vida, que não tem nenhuma preocupação com a frutuosidade do bem, do amor, da misericórdia, da compaixão, da empatia, da solidariedade, do carinho, do acolhimento do despojado, do aflito, do órfão, da viúva, daquele que ninguém enxerga, dos seres invisíveis do mundo. Os entes trigo, naturalmente, são esses que caminham muito espontaneamente na direção da necessidade humana. Os entes joio têm um prazer enorme no julgamento, porque eles não serão descobertos. Eles dizem, eu vou ficar tranquilo aqui, ninguém vai saber quem eu sou mesmo, eu sou a cara do trigo, mas o joio não gosta do trigo. O trigo suporta conviver com o joio, mas o joio adora que surja algum juiz precipitado para arrancar o trigo do chão e sobrar mais espaço para o joio crescer. Quanto mais trigos sejam arrancados do chão do mundo, mais espaço tem para o joio se expandir. E aí a gente vai vendo
que quem mais sofre nessas horas é o trigo. E os mais privilegiados nessas horas são os joios. Que o chão é aberto para eles crescerem, se expandirem, na arrogância da sua presunção de juízo sobre a alma do próximo. Mas a pergunta que eu disse que deveria nos vir, porque a não resposta objetiva a ela, e que está dada objetivamente aqui por Jesus, é uma das coisas que mais confundem, é aonde é que a gente encontra joio e trigo. Aí o cristianismo, e eu disse antes do cristianismo, os cristãos, mesmo no tempo e depois dos apóstolos até o quarto século, depois ficou infinitamente horroroso e pior, aí o joio tomou conta e exerceu juízo sobre o trigo, e o trigo foi mandado para calabouços, foi para exílio, foi queimado vivo, o trigo foi apedrejado, o trigo foi chamado de bruxo, de bruxa, de herege, de tudo. E o joio foi ungido papa, cardeal, arcebispo, determinando quem era quem na terra e na história, sob o pretexto de que Deus lhes deu a missão de protegerem a igreja dessa infecção, dessa penetração, desse crescimento anômalo do joio no meio do trigo, e nós somos os anjos do Senhor com essa missão contemporânea de fazer essa separação, sem perceberem que eles próprios se transformaram por esses atos em filhos do diabo, cheios de todo engano e de toda malícia, e que confundem os santos e retos caminhos do Senhor. Vem Jesus e diz: o campo não é a igreja. E nem ele iria falar o cristianismo, porque, conquanto o cristianismo não tem apanhado Jesus de surpresa, o cristianismo nunca foi um sonho de Deus para a terra. Nunca foi um sonho de profetas. Nunca foi um sonho de ninguém. Sonho de Jesus foi com gente que amava, e amava uns aos outros, e amava a palavra da vida e o mandamento da vida, que é amor, que é perdão, que é graça, que é verdade, que é justiça. Esses são os filhos do reino, filhos da alegria eterna, mas que não botam o dedo na cara de ninguém e não mandam ninguém para o fogo. Jamais. E outra coisa, não se escondem atrás da pureza da igreja, da pureza doutrinária, da pureza católica, da pureza ortodoxa, da pureza reformada, da pureza pentecostal, de nenhuma dessas mentiras criadas por homens para gerar separações, divisões, e são tão somente isto. Não. O campo é o mundo. O campo é a humanidade. Isso deixa os crentes loucos, porque Jesus está falando do mundo, não de um grupelho, não de uma seita de cristãos, nem tampouco de uma religião, o cristianismo. Ele não está falando de nenhum ismo. Ele está dizendo o campo é o mundo, é a humanidade, do Oriente ao Ocidente, de Norte a Sul, de polo a polo, de mar a mar, de continentes a todas as ilhas. Portanto, ele coloca a parábola do trigo e do joio no mundo. Ele deseclesiastiza a parábola. E ele
a coloca de maneira planetária, cósmica. E diz: está para além até da presunção do alcance do olhar de vocês. Não se metam. O campo é o mundo. E aí eu vou entrar num outro assunto que vai deixar alguns ainda aqui, que ainda são escandalizados, chocados. É por isso que eu digo que a minha igreja não pode ser definida por nenhum presbitério, concílio, sínodo, grupo, de nenhuma natureza, não está sob nenhum papa, não está sob nenhum cardinalato, não é orientada por nenhum apóstolo, que na maioria das vezes são apenas apóstatas e gente do engano. Não. A minha igreja está no mundo. Os meus irmãos estão no mundo. É por isso que eu vejo trigo onde ninguém vê trigo. É fácil, pela maldade que a gente vê no mundo, até imaginar como dia a dia o joio cresce. Mas ainda assim ele transcende todas as muralhas de religião, de grupo espiritual definível, geografizável, fronteirizável, ultrapassa e transcende a todo e qualquer escopo que queira ser uma abóbada de santificação sobre os escolhidos de Deus. Não! Assim como o sal é para a terra e a luz é para o mundo, o trigo é para o mundo. É para ser pão do mundo. É para ser alimento para o mundo. É para salvar a insegurança alimentar planetária. O trigo de Deus, o trigo do Evangelho. É para ficar imiscuído entre todos os povos, todas as nações. É como aquele levedo de fermento colocado na massa do mundo, que tem que ir entrando até impregnar tudo, até levedar tudo, no sentido de que todas as coisas sejam afetadas por essa influência do reino dos céus. Mas a primeira coisa que os cristãos querem é confinar, é definir que o lugar do joio e do trigo é a congregação. É ali onde eles se sentem os senhores, os donos, os pastores, os papas, os cardeais, os apóstolos, os bispos, que eles dizem quem é quem, separam, escrevem códigos doutrinários, códigos de disciplina, códigos de tudo aquilo, e colocam uns para um lado e outros para o outro, em geral errando. Prestem atenção, em geral errando. Em geral colocando o trigo para fora e ungindo o joio, com autoridade para julgar os trigos. E nós temos 2000 anos de história para provar que isto é verdade na maioria, quase absoluta das vezes. E é por isso que Jesus disse: não metam a mão, não separem-se a trabalho para seres que transcendem a consciência humana. Tem que ser um juízo de outra luz, de outra dimensão, não aqui, não agora. Apenas se vocês tiverem certeza de que o trigo é trigo, tratem-no com aquela alegria de quem protege vida. E enquanto o joio não terminar a sua existência, e vocês não souberem que ele é só palha, e enquanto ele não morrer como palha, não digam nada, e depois que ele morrer como palha, silenciem. Silenciem. Porque se não é nem assunto para vocês, silenciem. Isso não serve nem como tema para vocês. Mas vocês já viram que a obsessão de discípulos, desde esses primeiros aqui, narrados do Evangelho, é: Senhor,
conta-nos a parábola do joio, porque eles ficaram tão impressionados com isso que não conseguiram nem pensar na alegria do trigo. Há uma fixação obsessiva em juízo na cabeça de todo crente. E quanto mais ele se sinta restaurador da verdade, dono da verdade, ortodoxo, senhor dos saberes e das morais, mais demoníaco a pessoa, o indivíduo se torna, mais filho do maligno, mais pervertedor. Quanto mais filho de Abraão, segundo a carne, menos filho de Deus, segundo o Espírito. Quanto mais filho dos genes da religião e da presunção religiosa, menos semente do Espírito carregam no coração. Tudo depende da arrogância e da presunção que decorre da projeção do olhar de juízo e do espírito de apartheid e de separação. Onde é que você tem andado até aqui? Esse é o tipo do texto que me permitiria falar até o dia de amanhã. E a minha grande tortura aqui é parar. Porque o que se enseja de avaliação do tipo mais variado acerca das nossas idiosincrasias humanas, das nossas doenças, das nossas obsessões, das nossas anomalias de pensamento, de juízo e de projeção de olhar enganoso é enorme. A psicologia dessa parábola é extraordinária, e a abrangência e a universalidade dela são maravilhosas. E Jesus está dizendo, tem trigo onde vocês nunca vão conseguir enxergar, porque o campo não é o judaísmo, não é a igreja, muito menos o cristianismo. O campo é o mundo, é a humanidade. Então vocês não conseguem coisa nenhuma. Parem de ficar fazendo juízo nesses umbigos comunitários de vocês. O mundo inteiro está cheio de trigo que nunca virá habitar a campina reduzida de vocês, jamais. Deus tem trigo na terra inteira, no mundo inteiro, para além da visão de vocês. Tem gente de Deus, filhos do reino, filhos do amor, filhos da justiça, filhos da paz, filhos do bom combate, filhos das melhores escolhas, filhos da preservação da criação, filhos do socorro à pobreza, filhos que se dedicam à bondade de buscar salvar os que sozinhos gemem e agonizam. São trigo de Deus pela face da terra, que não pertencem a nenhum grupo, a nenhuma instituição, são de Deus, são do reino, foram semeados pelo Filho do Homem, por isso são filhos da humanidade, invadida pelo reino de Deus, mesmo que você, que é igreja, os desconheça para sempre. Cristo Jesus os conhece. Agora, o trigo também está espalhado no mundo inteiro. No mundo todo. Mas preste atenção numa coisa que, com temor e tremor, eu vou dizer a você. Se tem um lugar onde o joio se sente confortável, é na campina da igreja, onde tem essa precipitação toda e onde as pessoas julgam segundo a aparência. E, às vezes, o joio cresce mais rápido do que o trigo, porque mato sempre cresce mais rápido do que aquilo que é verdadeiro e frutuoso. Aí quem julga pelas aparências diz, esse aqui deve ser o trigo, e batiza o joio. E esse aqui deve ser o joio que está demorando. E aí arranca e joga fora.
e você ouve uma salva de palmas transcósmica de demônios e de Satanás aplaudindo as obras da falsa igreja que quer fazer juízo e realizar ceifas em nome de Jesus na terra e no mundo, provocando apenas a calamidade que a gente já conheceu nesses 2000 anos e especialmente nesses 1700 anos de prevalência do joio sobre o trigo. A história do cristianismo é a história da prevalência do joio sobre o trigo. É a história da preservação do joio e do arrancamento do trigo pelos juízos da perversidade, praticados em nome de Deus e em nome de Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, foi como Jesus terminou aqui. Quem tem olhos para ver, veja. Mas, claro, eu não podia ser. A única coisa que falta agora é você ter coragem de parar de olhar daqui para fora e começar a olhar daqui para dentro e se enxergar e andar na misericórdia de Deus com o coração quebrantado e sem juízo, apenas dizendo: Senhor Deus, Tu o sabes, e obrigado pela graça de ter o testemunho do Espírito Santo me dizendo que Tu me deste o pão da vida para que eu me tornasse trigo de Deus no mundo. É o que eu peço que Tu realizes, Senhor. Que o Espírito Santo faça agora, como compreensão e discernimento. E que Tu abras o entendimento mesmo contra todos os nossos preconceitos, todas as nossas raivas, contra toda a falsificação dos nossos olhares e dos nossos juízos. É o que eu peço que Tu realizes, porque ninguém sabe quem é o joio, nem quem é o trigo. E nenhum deles está à direita ou à esquerda, eles se misturam. Para que nós abramos mão da nossa arrogância, tratemos a vida com o coração quebrantado, desejando apenas que a nossa existência produza fruto de vida eterna, para a glória de Deus, ainda no tempo presente, já hoje, aqui e agora. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém.